Acho que a tua pega mais essa. Olá, eu sou Andréia Ferrari e estamos aqui nesse momento num podcast e nós vamos falar sobre aposentado e agora. Está aqui junto comigo, né, nesse podcast o autor do livro, né? Vocês podem ver que o livro está projetado aqui na tela, né? Otávio Ferrari. Muito obrigada pela tua participação, Otávio. Será um prazer conduzir e mediar esse podcast. E o Roberto Borba, ele gosta de ser chamado de Borbinha, né? O Roberto, ele é um convidado, né, nosso, e depois, no decorrer do podcast, eu vou falar um pouco mais sobre o Roberto. E temos um convidado que vai estar aqui conosco em vídeo, que é o Laércio Moser. Tá? E o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos falar sobre aposentadoria, né? E uma série de dicas que eles vão nos passar. Não só eles, mas de alguma forma eu também. Eu não sou aposentada ainda, mas eu vou contribuindo dentro do processo com as coisas que eu já estou fazendo, pensando no meu processo da aposentadoria, né? Então, para abrir essa conversa hoje, né, a gente vai falar nesse momento aqui um tema central nesse primeiro bloco, que é quem eu sou depois que eu deixo o crachá. Todo mundo aqui, em vários momentos da vida, a gente deixa vários crachás, né, durante o nosso tempo. Eu, por exemplo, já fui ex-Sebrae, né? Então, durante muito tempo as pessoas ficavam Andréia do Sebrae, Andréia do Sebrae. Hoje eu sou Andréia Conecta, que é a minha empresa, né? Então, esse é um processo natural que acontece com a gente. Então, para abrir essa conversa, nós vamos trazer o depoimento do Moser, tá? O Moser, ele atuou 36 anos no Banco Central de Santa Catarina, o BESC, né? Muitas pessoas já conhecem o BESC, e ele vai compartilhar como ele lidou nos momentos dele de aposentadoria. Então, ele vai falar sobre identidade, preparação e a importância de encontrar um novo papel na sociedade. Vamos ouvir? Buscar novos interesses, novo propósito de vida é muito importante. Cuidar da saúde física e mental, envelhecer uma construção de hábitos saudáveis. Amizades, manter amizades, encontros pessoais, redes sociais, famílias, conversar bastante. Isso nos traz muita vitalidade. A aposentadoria não é um fim de uma história, mas é o começo de uma nova etapa que pode durar décadas. Um outro ponto de destaque que acho muito interessante é sobre o sobrenome organizacional. Durante a vida profissional, muitas pessoas são conhecidas pelo vínculo com a empresa, fulano da empresa X. Exemplo, João do BESC. A aposentadoria impõe o desafio de reconstruir a identidade, ser reconhecido como indivíduo, não pelo crachá, e sim pelas próprias qualidades e sua história pessoal. É a oportunidade de ser lembrado pelo seu nome, pela sua história, repito, e pelas suas novas realizações. Em outros países, como o aposentado é denominado, nos Estados Unidos e Europa, o aposentado é chamado Senior Citizen, Retirement, Veteran, in Pensione. São alguns termos que carregam respeito, experiência e reconhecimento. Alguns países promovem programas de reinserção e valorização do aposentado na sociedade. Na Espanha, o termo empregado é jubilado, cuja conotação é de júbilo, que cumpriu com dignidade o seu tempo de trabalho. Em muitos outros lugares, ser aposentado é símbolo de sabedoria, de pessoas que têm experiência, têm uma vivência e são bastante respeitados. Vamos ver agora no Brasil quais são os nomes que são utilizados para designar aposentados. Expressões comuns: ex-funcionário, ex-empregado, aposentado NPS, ex-servidor, reformado, inativo, pensionista.
Precisamos mudar essa mentalidade. Não somos ex de alguma coisa. Somos pessoas que continuam vivendo, construindo e inspirando. Um outro ponto muito importante que destaco. Os aposentados têm muita experiência de vida. Ele precisa e tem necessidade de ser útil, de ser reconhecido pela sociedade pelo que fez e foi alguém que muito contribuiu. Saber que esse alguém, para eles, é muito importante. O que podemos aproveitar o seu conhecimento? O aposentado carrega uma bagagem imensa de experiências práticas. Ele pode ajudar a orientar jovens, envolver-se em projetos sociais, fazer voluntariado, desenvolver hobbies, paixões e sonhos adormecidos. A experiência não se aposenta. A maturidade é um ativo valioso para a sociedade. E como a sociedade vê o aposentado? Quando nos referimos ao Brasil, lembramos das filas dos bancos, que vão mensalmente retirar seus pagos salários. Triste ver idosos em pé nas filas dos caixas. Você sabe por que eles vão cedo para as filas? Muitas vezes é a única oportunidade no mês de conversar com seus amigos. O Estado não percebe direito essa necessidade. Muitas vezes vê o aposentado como um peso econômico, um custo social. Isso é uma visão bem distorcida, pois na verdade o aposentado tem conhecimento, cultura, história de vida e sabedoria. Faltam políticas públicas específicas para aproveitar essa riqueza humana. Respeitar o aposentado é respeitar a história viva do país. E sobre a expectativa de vida acima dos 80 anos, precisamos pensar numa segunda aposentadoria, aquela que nos leva aos aposentos. Muitos viverão 10, 20, 30 anos ou mais após a aposentadoria. Com isso, há necessidade de um segundo projeto de vida, voltar a estudar, um novo curso, um novo trabalho, um negócio próprio. Ter consciência de uma segunda carreira é cada vez mais comum. Não se trata apenas de sobreviver, mas de viver com propósito, com dignidade e alegria. E o último item que gostaria de abordar é sobre os cabelos grisalhos, a chamada economia prateada, que movimenta trilhões de recursos no mundo em produtos, serviços, tecnologia, turismo, cultura. O mercado começa a chegar ao idoso não como um problema, mas como um consumidor ativo. Já estamos sendo tratados não mais como velhos idosos, porém como pessoas adultas que têm vigor físico e mental e sabem o que desejam da vida. Cabelo grisalho é um símbolo de poder econômico, de uma nova fase vibrante da vida. Concluo dizendo, ser aposentado não é ser inativo, é ser experiente, maduro e ainda cheio de vida. O Brasil precisa deixar de ver seus aposentados como ex e começar a reconhecê-los como fontes de inspiração e sabedoria para as novas gerações. Muito obrigado. Eles são pontos extremamente profundos, né? E eu gostaria de me ater a uma questão que, inclusive, eu falei no início, que é a questão do sobrenome organizacional que a gente leva. Eu costumo dizer que são rótulos, né, que a gente leva ao longo da vida, e eu acredito que a gente precisa nos reconhecer fora desses rótulos, né? Então, aqui com a gente, além das pessoas, os espectadores que vão nos assistir, né, depois, existem algumas pessoas que estão ao vivo aqui com a gente. Então, se esse assunto for do interesse de outros colegas, outros parentes, outras pessoas do teu círculo profissional, que queiram escutar agora ao vivo com a gente, então o nosso convite, né, para que as pessoas compartilhem, né, porque o assunto vai render aqui hoje ainda, né, com essas duas figuras aqui que estão aqui com a gente. Então, eu gostaria de fazer um vínculo, puxar um pouco esse assunto, né, que o Moser falou com muita propriedade. Claro que ele falou vários pontos ali interessantes, mas um desses pontos é realmente a questão do sobrenome organizacional. Eu acredito, Andréia, que a aposentadoria ela não é um rótulo, né? É uma definição de que você foi em algum momento da sua vida, né?
Então, nós somos os autores da nossa vida, daquilo que a gente vai fazer hoje e para o futuro, né? Então, eu gostaria de fazer uma conexão aqui com o Otávio, que é o autor do livro do Aposentado e Agora, e que ele me falasse um pouco sobre essa nova fase, né? Essa liberdade, propósito. Como que foi esse processo de ressignificação para você? Você acredita ainda que nós somos muito definidos por onde trabalhamos? Com certeza. De vez em quando eu sou lembrado, né, pela universidade como professor, ou sou lembrado pela atuação na Telesc, na Celesc, por onde a gente deixa um rastro, acaba sendo lembrado por essas lembranças. E ao chegarmos aqui nesse local, a primeira coisa que me chamaram foi de professor, né, por ser uma pessoa que conviveu comigo durante um determinado período. Então, perfeitamente concordo com as colocações do Moser. Interessante essas colocações, né, que o Otávio falou. Realmente isso acontece realmente na vida da gente. E para quem não sabe ou para quem não conhece, né, o Otávio Ferrari, ele é engenheiro, ele tem uma ampla trajetória aí, tanto no público, né, quanto no privado. Quem já tem o livro, né, pode ver o currículo dele lá na página 69, tá? E aí vai ter toda a descrição de quem é o Otávio Ferrari. Mas eu acredito que muitas pessoas, né, já conhecem o professor Otávio Ferrari, assim como ele é chamado. E agora vamos ao Borba. Eu gostaria, Borbinha, que você... como que você sentiu também essa ruptura de identidade ao se aposentar? Eu sei que, na verdade, o Borba... eu acredito que ele deve, dentro do extenso currículo dele, em algum momento ali ele é aposentado Até gostaria que você falasse um pouquinho sobre onde você se aposentou, certo. Mas ele ainda é atuante, né, no mercado. Hoje, pelo que eu entendi, você está no Inmetro, né? Você atua atualmente no Inmetro. Mas você também é ativo, assim como o Otávio, né, em vários grupos voluntariados e entidades. Inclusive, vocês se conhecem muito, talvez, pelo mercado, mas também por ações que vocês fazem junto, que estão vinculadas às ações maçônicas, né? Perfeito. Então, eu gostaria que você falasse um pouco desse processo de adaptação sua pessoal, né, dentro disso que o Moser começou a trazer para a gente, né? E o que não te ajudou o que te ajudou a não se sentir invisível, né, após essa saída de trabalho formal? Eu sei que você ainda está no formal, mas talvez muito mais livre, com muito mais propósito, muito mais fazendo aquilo que você gosta hoje, né? Não naquela pressão que a gente tinha de responsabilidade familiar e pagar a escola de filho e isso, aquilo, e vai ter dinheiro no final do mês, né? Enfim, né? Então, hoje a coisa está um pouco mais livre porque você se preparou para isso, né? Bom, André, antes de mais nada, eu quero dizer a todos vocês que me sinto muito honrado de estar aqui. Tá? Muito obrigado a você, ao professor Ferrari, que eu conheço de várias situações que nós estamos envolvidos, né? E quando o professor Ferrari me fez o convite e passou o livro dele, Aposentado, e agora? Se identifica muito comigo, com várias pessoas. André, no grupo um grupo de WhatsApp que nós pertencemos, eu acho que uma grande parte ali é acima de 60. Essa colocação feita por você agora me passou uma figurinha, né? Um filminho na minha mente. Eu vou fazer 63 anos. Eu me aposentei faz uns 5, 6 anos pelo INSS. Eu fui gerente de algumas empresas, como Porto Belo, Grupo Porto Belo, que eu atuei, Grupo Santa Rita, TIM Celular. E quando eu estava chegando nesse processo, professor Ferrari, eu comecei a pensar, meu Deus, daqui a pouco eu comecei a trabalhar muito cedo, com 13 para 14 anos.
Eu assim, bom, mas o que eu vou fazer depois? Mais recente, a minha formação é administrativa contábil, fiz algumas pós aí, alguns MBAs em algumas áreas, você deve ter visto aí no meu currículo. Eu abri uma MEI, eu assim, eu vou começar a me preparar para isso. E eu acho muito importante a gente pensar assim, poxa, o nosso foco, o que a gente vai querer, porque esse termo de aposentado, eu sou um sessentão caminhando para o setentão. Quando eu era menino, eu lembro bem disso, que foi uma expressão usada ali, sabe, André? Não sei se você pegou isso. Às vezes, eu menino, eu via um senhor com uma gaiola de passarinho na mão. E eu isso, geralmente era esse passarinho. E eu chegava para o meu pai ou para minha mãe, o fulano de tal, ele está durante o dia com a gaiola de passarinho, pai. Eu disse, não, já se aposentou, meu filho. Agora ele está andando com o povo. É por isso que ele está assim. E aquilo ali ficou gravado. Aí, hoje, nos tempos agora, de hoje, André, eu assim, não, mas, poxa vida, eu tenho uma filha, né? Estou sozinho, tenho 2 netos. Inclusive, hoje à noite vou ficar com meus 2 netos, vou brincar com eles. Eu assim, não, eu preciso de um lazer, preciso de relacionamentos, de amigos e preciso de trabalho. Então, um pouco antes, há 4 anos atrás de eu ter me aposentado, tá? Eu abri essa MEI, professor Ferrari, e comecei a ligar para os amigos, os fraternos amigos, professor Ferrari, Borbinha, professor Ferrari, eu abri uma MEI, eu vou começar a fazer consultoria, se tiver alguma atividade para mim, e uns 2 ou 3, Borba, eu tenho um levantamento para fazer, demora quanto tempo? Uns 2, 3 meses, a gente faz um contratozinho. Um outro também me ligou. E eu comecei a abrir isso, Andréa, entendeu? Eu comecei paralelo ao processo de aposentadoria, tá? Ao lado, eu comecei a fazer essa escadinha. Então, quando surgiu a minha aposentadoria, como é citado, né? Eu já estava em outra roda, em outro giro. Estou tendo mais tempo agora para fazer essas coisas. Eu atuava de forma modesta com amigos na área política partidária, tá? E trabalhei para alguns candidatos, alguns foram vencedores, outros não. Hoje, você disse, atualmente ele é gerente de administração do Inmetro. Sim. Por que, Borba? Trabalhei para candidatos, amigos, né, que me nomearam. Então, Borbinha, hoje o que você faz? Eu tenho a MEI. Tem muitos colaboradores? Tem um, eu sou a MEI, né? Daí atuo numa, noutra, tá, né? Estou no Inmetro com muita honra, uma instituição fantástica, né? Agora há pouco eu pedi um minuto para vocês antes de iniciar, eu recebi com muita honra o telefone de um secretário de Estado, né? Professor, o senhor conhece, eu nem vou citar o nome dele aqui, que é muito conhecido, que teve uma reunião com o meu presidente, e o meu presidente pediu para entrar em contato comigo, agora sábado de manhã. Então, assim, estamos nos oxigenando sempre, né? E a minha filha, minha única filha, professor Ferrari, há pouco tempo teve uma conversa comigo e disse, pai, tu já estás aposentado, tens uma vidinha tranquila, me disseram que tu estás trabalhando, continuando nos teus trabalhos para me ajudar. Eu disse, não, filha, não. Houve um tempo que o teu pai dizia para o teu avô, né, que quando uma pessoa perguntava, a pessoa estava aposentada com a gaiola de passarinho. Mas o teu pai tem uma riqueza grande que são amigos. Teu pai não vai parar. A vida não parou. Não é porque eu peguei uma sigla lá de aposentado que recebo um dinheirinho que eu vou cruzar os braços. Então eu penso, sabe, professor Ferrari, essa iniciativa de vocês é fantástica. Esse livro aqui eu acho que todos deveriam ler, porque nós estamos passando por mudanças de gerações. E, para muitos, aquele passado de gaiola de passarinho, de ficar de braços cruzados, não. Enquanto tiver oxigênio no cérebro, o coração batendo, nós estamos ativos. E, acima de tudo, eu disse uma coisa importante. Nós, professor Ferrari, principalmente o senhor, que é um homem sábio, um grande mestre, tem algo que os jovens não trazem. O que é? Que é a tolerância, o exercício de exercitar sempre a sabedoria. Eu creio que é isso, André. Legal. Alguns pontos que você falou são extremamente importantes e que eu também trago para a minha vida essa constante busca de a gente fazer coisas. Tipo assim, hoje eu não vejo... Claro que a gente tem trabalho, né? Sim. Mas a gente
precisa começar a ver o trabalho como também um lazer, algo de propósito, algo de que a gente faz de coração, né? Perfeito. Então, quando a gente vai para o empreendedorismo, é porque a gente quer seguir uma linha de algo que a gente gosta. Eu vivi isso, né? Então, eu fui funcionária do Sebrae durante 10 anos, e eu tocava o call center lá, e eu queria continuar nessa linha. Então, eu fui para empreender. Eu fui para ensinar outras empresas a como fazer gestão dentro das centrais, né? Que é o que eu aprendi lá dentro do Sebrae. Só que no meio desse processo do teu mundo profissional, dos teus ensinamentos e dos teus aprendizados, é importante, todo momento, a gente se doar. E aí é uma coisa que eu aprendi muito com o Otávio, a questão do voluntariado, de a gente também estar conectados com redes. Você falou muito dos amigos, né? Muitas vezes esses amigos estão em outras redes, né? Então é importante, dentro do processo lá na frente da aposentadoria, não, eu vou me vincular a uma entidade empresarial só quando eu me aposentar. Por quê? Tu já pode começar a fazer agora. Hoje eu participei ativamente do Floripa Amanhã, hoje participo do CDL, tem aí várias outras entidades empresariais, né, onde a gente se conecta. A gente precisa conectar e achar dentro desse exercício, né, todo esse exercício aí profissional, a gente se reencontrar, né, com a gente mesmo, né? E aí é onde eu quero entrar no próximo bloco nosso. Como que esse reencontro que a gente tem, a gente pode transformar em ação, né? Sim. Então, vamos falar um pouco agora sobre recomeço em propósito, né? Então, a ideia que a gente vai falar agora aqui é sobre empreender, ensinar, colaborar e servir, e por isso que eu fiz todo esse enredo aqui, né? Então, voltando aqui para o nosso autor do livro, Otávio, eu gostaria que se você acha, por exemplo, que a aposentadoria é uma oportunidade para empreender ou ensinar, como você identifica, né, um novo caminho nessa fase, e se existe uma idade ideal para começar um novo projeto, né? Ou toda a idade é tempo de recomeço, como que você enxerga isso? André, eu me aposentei, tinha 49 anos. Hoje estou com 82. Quer dizer, essas alturas já são 33 anos, né, de aposentado. Então, imagina, né, que durante um período intenso, sei lá, das 7 da manhã até as 10 da noite, até as 22 horas, tinha atividades profissionais e de uma hora para outra se desliga dessas atividades profissionais e passa a exercer outras. Então, me parece que seria um caos, né, para quem está acostumado a uma forma de atuação, de uma hora para outra dizer que vai cuidar de passarinho, vai para o coriódromo. Então, não tem sentido. Então, eu confesso, né, que houve um período de preparação. Enquanto entabulava a aposentadoria, houve uma preparação para tal. E, além do chamado segundo emprego, né, conforme o Bobinha mencionou, existem também outras atividades que devem ser complementadas. O voluntariado, que a Andréa mencionou há pouco, mas tem também as atividades de lazer. De lazer, tem as atividades relacionadas com a saúde, e que todas essas devem ser levadas em conta. É um mix, e que deve, de uma certa forma, haver um balanceamento entre elas. E é isso que está abordado nesse livro. E, como autor, né, o que eu tenho que fazer realmente é sugerir, recomendar que as pessoas aproveitem isso que ali está e compartilhem com outras pessoas. Porque certamente que muitas pessoas já estão aposentadas e não souberam se preparar para isso, então o livro vai ajudar. Tem pessoas que estão se preparando e também, certamente, o livro vai ajudar a essa preparação e o desenvolvimento futuro.
Otávio, já que a gente está falando do livro e a gente tem pessoas conectadas ao vivo aqui com a gente, pessoas que vão assistir depois, né? Seria interessante falar aqui rapidamente onde que a pessoa encontra o livro, né? Pode ser encontrado no seu Instagram, tem um @. Bom, com relação ao livro, tem dois caminhos, né? Uma seria a publicação como e-book, que está ainda não foi efetivado, mas está com perspectivas para tal. E também, eu não coloquei em livraria, mas tem uma série de pontos de entrega e que a pessoa pode buscar esse livro. Tem um pagamento, né, a respeito, porque tem custos, né? Eu não gostaria de ganhar por conta do livro, mas há um custo e ele tem que ser, de alguma forma, recuperado. Então, respondendo efetivamente, aquele que estiver interessado, o meu telefone está à disposição e será informado, né, pelo WhatsApp onde é que pode buscar essa publicação. Podia falar o @ do Instagram, né? Porque daí as pessoas também podem, eventualmente... O teu @ do Instagram é Otávio Ferrari Filho, né? Otávio Ferrari Filho 2. 2, tá? Porque daí lá sempre na bio lá vai ter alguma informação e Perfeito. pode também mandar um direct lá, né? Mas só porque eu acho importante, né? A gente está falando aqui do livro, e aí de repente a pessoa tá, mas onde é que eu acho o livro, né? Então já estou fazendo essa parte aqui. André, perdoe-me só para registrar. Esqueci o nome da moça. A Patrícia. A Patrícia, a Pati, né? Ela disse Pati. Ela enviou o link e eu já coloquei no grupo do JB News, né? Possivelmente eu não ouvi, mas o pessoal já deve estar acompanhando ali. Perfeito. Legal. De qualquer maneira, quando terminar, eu vou reforçar para que todos assistam lá, se puderem assistir, que ali, a maioria é tudo acima dos 60, né? Que nem nós, né? Sim, eu já estou com 82. Então, mais aí. Bem mais. Bem mais. Não, mas outras pessoas vão querer se preparar, Perfeito. né? E não é só para quem tem 60, 70, é para todo mundo, né? Todo mundo um dia vai se aposentar, né? Essa imagem aqui, né? Essa foto aqui, o chapéu olhando para o mar, só muda a roupa, mas eu estava de agasalho, eu fiz isso esse feriado, dia 1º, eu moro em Barreiros, São José, sabe, próximo ao Gilberto Leal, condomínio, prédio que tem ali. E eu fui dar uma caminhada, eu preciso caminhar, até o meu médico disse, tens que tirar uma barriguinha, tens que caminhar mais. E daí fui na beira-mar de Barreiros, ali, aí tem umas pedras. Eu fiquei sentado, fui até na ponta de uma pedra que estava mais sequinha e fiquei olhando para a ilha, para cá, olhando, só mudou a roupa, mas era o baixinho, careca, o Bobinho que estava aqui, eu estava olhando por ele, pensando na vida. Mas sabe que isso é uma coisa que a gente não precisa ficar esperando se aposentar para fazer. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu moro aqui no Campeche, na praia. Eu vou quase todo dia na praia. Ou eu vou de manhã, ou eu vou de tarde. Para quê? Para fazer exercício, para contemplar o mar, para relaxar, até para pensar numa ideia. Às vezes a gente fica travado em alguma coisa do trabalho e a gente não consegue destravar. Então, são em momentos importantes que a gente precisa fazer no dia a dia da gente, né? Então, assim, eu quero fazer umas perguntas para o Borba aqui dentro desse sentido, né? Sim. Já falou alguma coisa sobre projeto, negócio, né? Ou atividade, como que... Já falou um pouco até dessa motivação, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouco mais agora, mais sobre desafio, medo, dúvida, julgamento, como você lidou com eles. E se você pudesse dar um conselho, né, para quem está prestes a se aposentar, qual que seria esse conselho? Olha, André, é o seguinte, a apreensão, vou falar por mim, sempre existe. A gente vai envelhecendo, né? E é uma frase que às vezes eu começo a conversar e não é desse momento, é assim, eu não sou mais o mesmo, meu irmão. Eu não sou mais o mesmo. E uma outra frase, professor Ferrari, que às vezes eu converso com algumas pessoas, eu acho que é uma máxima. Eu não sei se o professor Ferrari vai comungar comigo sobre isso. Às vezes eu digo assim, André, poxa vida, eu queria ter os pensamentos e a pessoa que eu sou hoje há 30 anos atrás. Né? Outro dia eu estava falando com uma advogada
experiente, 40 anos lá do Inmetro, a doutora Eleonora, ela assim, seu Borba, ela me chama de seu Borba. Seu Borba, isso aí eu penso a mesma coisa. Ela tá viúva, o marido foi secretário da Prefeitura de Florianópolis, enfim. E a gente começa a debater muito isso. Eu penso assim, a preparação que eu tive. Às vezes a gente, na agonia do querer o ter e não o ser, a gente se esquece de parar e olhar isso aqui, né? Fazer essa parada que você disse aí. Não precisa ser depois que chegar no aposentadoria. Isso a gente pode fazer sempre. E eu comecei a fazer isso, André, para tirar as minhas angústias, os meus medos, assim, não, mas eu estou envelhecendo. E eu acho que o relacionamento humano eu considero fundamental, professor Ferrari. A gente falou muito aí em amigos, e essa rede de relacionamentos de amigos e até instituições filantrópicas, que é importante. Você citou aí, né? Eu faço parte da associação e tal. Eu e o professor Ferrari fazemos parte aí do Floripa Sustentável, que eu fui colocado lá representando um empresário que não gostava muito de participar, mas ele continua assim, Bob, eu vou pedir para tu me representar lá. E depois, quando eu saí da empresa dele, que eu fui para outra, eu perguntei lá na época, a moderadora desse grupo era a dona Zena Becker. Sim. E eu disse para ela, eu não estou mais lá, eu estou dentro da Borbinha, não tem problema. Então, a gente faz parte do Floripa Sustentável, Floripa Amanhã, tenho amigos lá, que o senhor é um dos gestores, né? Uma das mentes que toca, né? Eu preciso comentar que, né, nos últimos 16 anos, André, assim, eu dei um salto de rede de relacionamentos e amigos, tá? Eu, através de um grande amigo meu, que é o meu padrinho, né? Eu entrei em uma instituição chamada maçonaria, que te dá uma extensão enorme. Então, o que eu sugiro para as pessoas que estão nessa estrada, chegando nesses caminhos? Procurem ampliar suas redes de relacionamentos e também participar de eventos. Eu vou citar um exemplo que aconteceu comigo essa semana, que já vinham me convidando há muito tempo. Tem um pessoal, uns amigos nossos, que participam aí de corridas, de maratona. Eu dou minha caminhada na Beira-Mar, professor Ferrari. E daí teve um aniversário essa semana da dona Inês, me esqueci o nome dela, tem ali o nome dela, 74 anos, corrida de 5 km na Beira-Mar de São José. Me mandaram, Borba, vamos participar, Borba, vamos se mexer. Aí era um valor lá, eu acho que era R$50 a camiseta, recebi uma medalha, eu com uma gripe danada, que eu peço desculpa novamente, aí a minha voz aí, né? Era 6h30 da manhã pegar a camiseta, uma turma, depois tinha um bolo aniversário dela, assim, não, eu me acordei, assim, não, eu vou lá pegar essa camiseta. Chegou lá, tinha 7, 8 amigos, está lá publicado no nosso grupo, 7, 8 amigos desse grupinho, mas dela tem uns 50, e ali, eles correram, eu e um outro advogado aí, nós quando vimos a câmera, a fotográfica, assim, agora vamos dar uma corridinha para dizer que a gente está correndo. Então, aquilo ali, só para vocês terem uma ideia, professor Ferrari, já conheci várias pessoas que eu não conhecia. Me convidaram para amanhã, outra corridinha. Assim, eu acho que eu vou. Então, isso aí é o network. Isso aí eu acho que as pessoas precisam fazer. E foi o que eu procurei fazer, André. Então, o conselho que eu dou é o seguinte, né? Não fiquem dentro da toca, né? Igual um tatu. Não, ampliem. Ampliem, porque o mundo é isso aqui, ó. Sim. É esse o conselho que eu dou para as pessoas. É bem isso mesmo. Eu tenho vários grupos que eu participo, várias outras coisas que eu gosto de fazer. Uma delas é a pintura. Mas uma das coisas que eu tenho mais conseguido fazer network, por incrível que pareça, não está dentro das entidades empresariais, está na academia. Né? Eu faço pilates 2 vezes por semana. Sim. E eu tenho várias amizades lá, ou amizades que se intensificam porque a gente faz o exercício junto e a gente acaba se motivando para fazer outras coisas juntos, né? E, inclusive, às vezes, parceria de negócio. Às vezes, a pessoa que tu tá todo dia ali lidando é onde tu menos espera, é onde sai alguma coisa muito legal, né? Eu gosto de usar uma das frases aqui para a gente entrar para o próximo bloco, se você está vivo, ainda pode criar.
ainda pode contribuir, recomeçar é um direito e, mais do que isso, um privilégio. Perfeito. Né? Então, se a gente tem saúde, se a gente procura estar conectado com a saúde, por que parar? Sim. Né? Então, a gente vai entrar aqui no nosso último bloco, onde a gente vai falar sobre... O Otávio já falou alguma coisa sobre saúde, né? Sobre planejamento de saúde e sentido, e como viver bem todos os dias da aposentadoria, né? Ou durante o processo, né? Até se aposentar. Eu vi lá no livro, Otávio, que você propõe exercícios como mapa da vida, carta para o futuro. Por que eles são tão poderosos? E o que mais compromete uma aposentadoria feliz? É falta de plano, dinheiro, de propósito? André, eu sempre considero que é muito importante, né, que a pessoa tenha planos. Esperar, né, que tudo aconteça sem que exista um planejamento estaria fora do meu escopo, né, profissional e de vida. Então, essas ferramentas que mencionaste eu considero importantíssimas, né, para que as pessoas tenham o seu planejamento de aposentadoria, né, do dia de amanhã e assim por diante. Então, realmente é um instrumento que está no livro e que certamente vai ser muito útil para as pessoas. Então, ele deu um spoiler, né? Mas você quer saber sobre isso, você vai ler o livro. Boa, boa. Né? Claro. E, Borba, se você cuida da sua saúde, da sua mente, né? Como você já falou aí, se tem algumas outras rotinas especiais, eu sei que você falou aí que pratica voluntariado, mas se tem algum outro tipo de hobby, né? Ou novos aprendizados, como que isso impactou na tua qualidade de vida? Se pudesse explorar um pouquinho mais. Alguns eu sei que você já falou, mas a gente sempre tem coisas a mais, né? Que a gente não fala. Eu, por exemplo, adoro arte, né? E eu desenvolvi esse processo da aquarela, eu pinto aquarela, buscando alguma coisa para, digamos, sair da mente, Sim. né? E uma das coisas que faz eu sair da mente, além da praia, é a arte, né? O André, professor Ferrari, nossos ouvintes aí, alguns amigos e amigas perguntam: ô Borba, o que tu fazes de terapia? Tens alguma terapia? O que tu fazes para complementar? Assim, olha, eu tenho 3 terapias, tirando o trabalho, que eu gosto muito, mas eu tenho 3 terapias. Uma delas é pescar. Eu gosto de pescar, eu tenho tarrafa, tenho bolinete. A outra terapia, eu tenho 2 netos. Eu adoro brincar com os meus netos. E a terceira terapia é namorar, porque eu estou sozinho. Como essa terceira está embaixo, eu me dedico às outras 2. Então, desculpa a brincadeira, mas é um fato, é verdade. É verdade. Então, eu digo isso aí para eles. Faz uns 6, 7 anos, meu pai partiu, 93 anos. Chegou o tempo dele. A minha mãe veio logo em seguida. E eu me dediquei um pouco a eles. E isso faz com que eu durma tranquilo, com a minha cabeça no travesseiro, sabe, professor Ferrari? E por incentivo da minha irmã, o senhor não sabe, poucos sabem disso, agora muita gente vai saber. Eu fiz um curso de 6 meses com diploma e tudo de cuidador de idoso. Olha. Eu fiz um curso no Senai, o Senac, eu não lembro qual foi, com diploma. E, pasmem, professor Ferrari, alguns brincavam comigo dizendo assim: pô, adquiriste uma nova profissão. Você acredita, André? Porque lá tem um cadastro lá deles. Começaram a entrar em contato comigo se eu não queria cuidar de um cara, cuidar de uma pessoa. Daí eu assim, não, eu fiz para cuidar do meu pai, da minha mãe, porque o Alzheimer, vocês sabem que é delicado. Eu morava a 2, 3 quadras do meu pai, da casa dos meus pais, e às vezes 3, 4 horas da manhã minha mãe me ligava: meu filho, teu pai quer ir embora, vem aqui porque eu não estou conseguindo segurar ele. Lá ia eu: o que foi, pai? Eu quero ir para minha casa. Ele estava em casa. Daí eu assim, tá bom, pai, entra aí no carro, vou levar o senhor embora. Daí eu chegava para a mãe, fazia o sinal, né? Dava uma volta na quadra. Ó, pai, chegamos em casa. Ô, pai, eu me beijava e ia dormir. Isso aí, para mim, André, foi uma coisa maravilhosa. Então, é assim, ó. Eu penso assim, ó, você tem que preencher teus espaços. Você não pode ficar com a mente vazia.
no passado, né, professor Ferrari, não sei se vocês já ouviram essa frase, mente vazia é coisa do diabo, né? Que daí você começa... Né? Então, é assim, eu hoje, às vezes, eu vou em casa de repouso, visitar alguma... Eu vou muito, porque, inclusive, a gestão ali, a diretoria ali, a gente faz algumas contribuições, de forma modesta, verdade, mas fizemos. Eu já participei de eventos para ajudá-los ali, o Asilo Irmão Joaquim, na Mauro Ramos. Um dos gestores ali é nosso amigo e tal, às vezes entra em contato comigo, já nos ajudou, às vezes com alguma cadeira de roda, andador. Então, isso aí faz com que a gente se preencha, André. Que eu diria que é uma contrapartida. Mas hoje, a minha dedicação, o meu zen, após o trabalho, após as atividades, é isso. Eu gosto de pescar, adoro. Hoje eu vou ficar com meus 2 netos. Tenho 2 netos, um de 10, 11 anos e outro de 5. Né? E aquilo que eu falei que vocês riram ali, né? Como eu estou sozinho, essa parte aí está embaixo do namoro. Mas eu procuro preencher dessa forma. Eu acho que as pessoas têm que ir na labuta, trabalho sempre, enquanto estiver oxigenando, e procurar alguma coisa de uma terapia, vamos dizer, não sei se seria esse o termo, e também fazer algo por alguém, André. Mas sem pensar em ter nada em troca. Fazer por aqui. É o que eu procuro fazer hoje. Essa parte aí, ela é bem importante, essa parte de ajudar, né, as pessoas. E hoje a gente pode ajudar fazendo coisas muito simples, né? Existe um aplicativo no celular que se chama Be My Eyes. É um dos grupos que tem mais voluntariado. Lá não falta voluntariado. Não sei se conhece. São pessoas que são cegos e que precisam de ajuda porque não conseguem enxergar. Às vezes é um rótulo de medicamento, às vezes precisa ler alguma receita do médico, né? Então, isso toca no celular, dá um sinal, né? E aí tu atendes e tu falas com a pessoa lá e ajuda. Eu já sou bastante tempo voluntária ali, né? E além de outras ações, o próprio tu estar de voluntário em entidades empresariais, mesmo que futuramente isso gere negócio, o voluntariado é uma doação. Sim, né? com certeza. Inclusive, muitas empresas preferem a contratação de pessoas que fazem voluntariado, porque se tu se doa no voluntariado, tu atende bem o teu cliente. Né? Isso que você está falando de voluntariado, que é o que eu digo que às vezes eu faço, eu assisti, professor Ferrari, e algo que eu me monitoro, sabe, André? Sabe, professor Ferrari? Eu assisti uma palestra fechada de um grande irmão, ele está com problemas de saúde agora, uma palestra maçônica, dentro de uma loja maçônica. E no final da apresentação dele, ele colocou no slide uma foto de uma pessoa no chão, com a mão esticada, o outro em pé, puxando a mão dele, mas a frase principal disso, o que é? Procure sempre ajudar sem demonstrar ser superior em nada, porque amanhã você pode estar ali também. Isso aí eu jamais me esqueci, André, que é o que eu procuro me monitorar quando eu faço isso. Eu não estou ajudando uma demonstração de ser superior, eu estou ajudando porque amanhã eu preciso olhar, né, que eu posso estar ali também. Tem um templo maçônico, se me permite, professor Ferrari, de uma outra palestra interessante, independente dos dogmas religiosos de cada um, mas foi uma palestra espírita, e o cara falou sobre maçonaria, numa palestra espírita. E ele disse assim, que esteve visitando um templo maçônico, daí disse, eu não sou maçom. Ele falou assim, e lá tem uma caveira. Tem muita gente que acha feio uma caveira. Aquela caveira eu achei bonita, uma caveira de cristal, né? E ele disse, tem uma frase embaixo dela, dizendo mais ou menos assim, né? Ó profano, estás me vendo nessa caveira. Um dia eu fui o que você é, amanhã você será o que eu sou. Então isso eu acho fantástico. Não apontar, porque amanhã você estará lá também. É isso aí. Então, gente, assim, a gente está partindo para o encerramento, né? Então, a gente percebeu em todas as nossas falas aqui, né? Que planejar o descanso é tão importante quanto planejar o trabalho, né? Então, na aposentadoria, o tempo é seu, né? E o que você vai fazer com ele,
né? Então fica aqui essa pergunta no ar. E se você achou, né, todas as pessoas que estão aqui ao vivo e as que vão assistir de novo, né, ou vão assistir depois, de que todo esse conteúdo tratado aqui possa ser importante para alguém, né, que está na sua vida, por favor, compartilhe, né? Nós agradecemos aos nossos convidados, né, ao autor, e inclusive o Moser, que toda a delicadeza de trazer as informações no vídeo dele, né? E uma palavra, Otávio, uma palavra sobre tudo isso que a gente tratou aqui. Compre meu livro. E você, Bob, uma palavra para a gente iniciar? Eu, mais uma vez, eu quero agradecer a vocês, agradecer ao professor Ferrari, que me fez o convite. Eu, outro dia, nesse grupo que o professor Ferrari faz parte, eu fiz um briefing, um pequeno resumo da passagem do currículo do professor e irmão Ferrari, que muitos não conhecem. Eu já o conhecia, até eu atuei na TIM Celular, como o professor Ferrari também atuou. Então, assim, é um homem sábio, é um homem que tem uma história de vida, e esse agradecimento vem de encontro a todo esse histórico que ele tem, que eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. Eu estou com o livro dele e eu gostaria de ler algo que é muito importante para mim. Ele botou assim, ao amigo Borbinha, que nossos objetivos sejam sempre justos e perfeitos. Muito obrigado, Tereza. Então, isso aqui, isso que estão nos ouvindo e também nos assistindo, tá? Eu peço que adquiram, porque o que acontece? A nossa geração, nós estamos indo, né? E homens como ele estão transmitindo sua sabedoria para vocês que estão chegando nisso. Então, isso aqui é algo eternizado. Você sabe disso, né, André? Você sabe Sim. disso. Existe uma frase que também é nossa antiga, né? Deixe sua história, né? Plantando uma árvore, tendo um filho, escrevendo um livro. Uhum. Isso aí já é o segundo, o terceiro, não sei quantos lá. Mas, então, eu agradeço ao senhor por ter me convidado, me sinto muito honrado. Vou fazer as divulgações no meu Instagram, Facebook, nas minhas redes sociais, no grupo lá que nós pertencemos de 1000 e pouco, e que todos aqui possam ter um grande aprendizado sobre isso. Vida longa a todos, saúde, paz e prosperidade é o que eu desejo. Muito obrigada, Roberto. Para encerrar aqui com uma frase, né? Aposentadoria é um presente do tempo que a gente aprenda a desembrulhar com amor, coragem e propósito. Que assim seja. Obrigada a todos e até o próximo podcast. Muito obrigado. Fechou?